excelentes novidades com relação a reforços. Negociações evoluem e o Vasco fica mais perto de sacramentar algumas negociações. Laureano, mas está demorando. A gente vai explicar por quê. Não são qualquer negociações, né? Não são qualquer valor de cifras, né? E a gente vai explicar o porquê da demora, mas o Vasco trabalhando intensamente na humildade para fazer bonito e montar um time competitivo para a principal competição do ano, que é o Campeonato Brasileiro, e para esse retorno triunfal à elite de competições sul-americanas esse ano. A gente vai falar muito aí também sobre a situação de saída de jogadores aí. Tem jogador que pode até ser envolvido numa troca aí. E, claro, a gente vai falar sobre o campeonato carioca, porque amanhã o Vasco da Gama pode chegar na vice-liderança, vencendo a Portuguesa da Ilha do Governador. O Vasco pode ultrapassar já o Nova Iguaçu. Mas esse time do Vasco é fraco, Laureano. Esse time do Vasco aí, por enquanto, dos grandes, é a equipe melhor colocada. O seguinte, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Pessoal, mais da metade de vocês que não são inscritos aqui no nosso canal, que nos assiste, né? Mais da metade de vocês que nos assiste aí simplesmente não são inscritos aqui no nosso canal, tá? Então, se inscreva, dê essa força, né? O gatinho está aqui para poder participar também do vídeo. Vamos lá, vamos começar falando aqui sobre o campeonato estadual do Rio de Janeiro, que o Vasco causou uma boa impressão, vencemos 2-0 a equipe do Madureira. Agora é a estreia da equipe titular em São Januário, no Caldeirão. E amanhã, apesar do horário do jogo, todos os caminhos te levam ao estádio Vasco da Gama, São Januário. E o seguinte, amanhã o Vasco, que está na 5ª colocação, joga contra a Portuguesa da Ilha, que está na 4ª colocação. Então, o Vasco da Gama simplesmente vencendo, já vai estar no G4, que é esse o objetivo. Algumas mudanças podem acontecer na equipe, como a entrada aí do Puma no lugar do PH e a saída do Alex Teixeira para a entrada de Dimitri Paiva. Vamos aguardar, certo? O nosso treinador Caíri está dando um treinamento agora na parte da manhã, de tarde a gente passa a escalação para vocês. Agora o vídeo vai ficando mais quente, por quê? A gente vai falar aqui sobre saída de jogadores aí, tá? A saída do jogador Serginho ficou consolidada ontem, né? O Serginho recebeu uma proposta da 2ª divisão lá da Turquia, uma proposta aí de 18 meses com bom salário, e o Serginho Kosovo está se despedindo aí do Vasco da Gama. Mas o que chamou mais atenção ali é a situação do Jean dele, o chileno que já estava bem encaminhado com o Colo-Colo, certo? Acabou surgindo uma situação aí inusitada. Por quê? O clube mexicano quis colocar uma troca do John Murilo, certo? Jogador aí que teve passagens pelo Benfica de Portugal, com o Jean David, né? Eu não conheço muito bem o jogador, né? O Jean David, que não deu certo aqui no Vasco da Gama, essa é a grande verdade. Agora, falando aí ainda sobre a situação de saída de jogadores, o Vasco preenche, enxugar a folha, o Carille está trabalhando com mais de 40 jogadores aí no plantel profissional, porque teve jogador que voltou de empréstimo, teve jogador aí que subiu do sub-20 para o profissional, e o Vasco pensa em se desfazer de 9 atletas.
entre saídas definitivas e empréstimo. Perfeito? Bom, agora a gente fala sobre a situação de contratação. Por quê? Ninguém acreditava e a situação está acontecendo. É o que eu falo, fiquem sem acreditar mesmo no Vasco, que o Vasco, na humildade, vai trabalhando aí nos bastidores. Por quê? Vamos falar primeiro aqui da situação envolvendo o Brian Rodrigues, tá? A negociação está saindo, pessoal. Está saindo. O grande entrave nessa situação é o seguinte: o América do México quer o esforço. Já falei isso para vocês, né? O América do México quer contar com o esforço. E aí, o que acontece nessa situação toda aí? O Vasco tem uma pendência com o New One Boys que o Vasco está acertando para colocar o esforço nessa negociação. Independentemente da situação do esforço, tá? O martelo já foi batido. Por quê? O América do México quer 8 milhões de reais aí e o Vasco já fez ali a engenharia financeira, tá? O Vasco propôs na reunião de ontem um parcelamento em 3 vezes aí para poder contar com o Brian Rodrigues. O Vasco aceitou as exigências ali do nosso bravo Brian Rodrigues, até com a situação salarial do atleta, que chega aí para ganhar 1 milhão, 2 anos de contrato, com gatilho para mais 1 ano, certo? E é essa situação. Se o Vasco conseguir colocar o esforço nessa negociação, menos mal. Mas a situação está saindo. E aí, ontem, olha como é que são as coisas. Todo mundo aí, o Fluminense, o Flamengo. O povo ficar doido, né, se desvalorizando do Vasco da Gama. A gente toma conhecimento que o Vasco continua negociando sim com o Rony. É um desejo de consumo aí do Pedrinho, independentemente aí da chegada do Brian Rodrigues. Uma negociação independe da outra. Laureano, mas como assim? Para mim, o Pedrinho já tem um investidor aí, gente, engatilhar, tá? E outra coisa também, o Vasco da Gama, nos últimos meses aí, está com o RCE suspenso. O Vasco não está pagando nenhum tributo, está tudo suspenso aí na justiça, nos últimos 2 meses e meio. Tudo que está entrando aí é para a caixa de futebol. Então, é o seguinte, a situação do Rony, a gente sabe que pode ter aí, cada dia essa situação está mais consolidada da ida do Thales Magno lá para o Palmeiras, certo? O Vasco quer fazer uma vitrine e nada melhor do que colocar o Thales aí num lugar legal. O Vasco vai enxugar a folha, vai liberar aí 9 atletas aí. Entre esses atletas aí, a gente até citou o próprio Esforza, que ganha 400 mil reais por mês. Então, acho que se o Vasco fizer uma engenharia financeira, eu acho que vale a pena pagar 1.300.000 para o Rony, porque é um jogador que resolve. Chega o Brian, chega o Rony aqui, acabou, irmão. Dá para fazer uma engenharia financeira, porque esses jogadores são altamente pagáveis. Isso aí vai fazer com que o sócio, torcedor, o marketing do Vasco dê uma alavancada bonita, bonita mesmo. E outra situação, o Vasco ainda está contando aí com a ajuda aí do Magnati em algumas situações, porque a gente sabe aí que o Vasco encaminhou, umas semanas atrás, a venda do Cleiton lá para o Rio Ave por 20 milhões de reais. Né? O Magnati também tá comprando aí o Douglas Luiz, né? Lá para o Northern Forest. O Vasco vai receber mecanismo de solidariedade. E ontem, o Ramon Sosa, tá? Jogador do Northern Forest, tá? Apesar do jogador não ter vontade de voltar à América do Sul, jogador de seleção paraguaia, tá? O Marinatti não se opôs em emprestá-lo para o Vasco da Gama. O Vasco tenta convencer aí o jogador aí e tem toda essa situação aí por detrás da venda da Vasco SAF que pode
acarretar com que o jogador venha. Então, o Vasco, na medida do possível, está fazendo o que tem que ser feito. Negociações que demoram, e demoram sim. A gente sabe que demora porque são jogadores qualificadíssimos. Né? O Brian Rodrigues é a maior contratação da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, não é qualquer jogador. São jogadores que chegam aí que simplesmente seriam titulares na maioria das equipes brasileiras. Perfeito, pessoal? Então, esse foi o boletim informativo aí da parte do dia. Se inscreva no nosso canal, desculpa aí o gatinho, e tamo junto aí. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!